Olá, você está no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. No capítulo de hoje nós vamos ver mais alguns detalhes da construção do templo, começando com a informação de que Salomão fez um altar de bronze. A ideia por trás da palavra hebraica para altar é essencialmente lugar de matança. Este era o lugar do sacrifício, o centro de adoração e de serviço dos sacerdotes e do povo. Assim como no tabernáculo, o altar do sacrifício seria a primeira peça de mobília a ser vista quando alguém entrasse no pátio do templo. Isso demonstra que Deus só poderia ser alcançado por meio de sacrifício. Nesse altar, o fogo seria mantido aceso pelos sacerdotes que ofereceriam os sacrifícios ao Senhor. Esse altar do holocausto, ou altar de bronze, e os sacrifícios oferecidos nele prefiguravam o holocausto perfeito e definitivo que Deus providenciaria para resolver o problema do pecado. Ao interpretar o Salmo 40, o escritor de Hebreus escreveu sobre como Deus não se satisfazia com holocaustos e ofertas pelo pecado. Ele aponta para a obediência de Cristo em cumprir o propósito de Deus quando expiou o pecado do seu povo no Calvário, através do sacrifício do seu próprio corpo. Os sacrifícios no altar do holocausto eram oferecidos todos os dias pelos sacerdotes, mas nunca puderam remover de uma vez por todas o pecado. Mas Jesus ofereceu um único sacrifício de valor eterno pelos pecados e agora está exaltado à direita de Deus. Ele redimiu, purificou e justificou de uma vez por todas todos aqueles que estão unidos com ele pela fé. Somente estes, através do altar do holocausto de Cristo, que é a cruz, onde seu sangue foi derramado, podem aproximar-se de Deus com confiança. Essencialmente, o altar de bronze era grande, cerca de 9 metros quadrados e 4,5 metros de altura, cerca de 2 vezes maior que o altar original construído para o tabernáculo. Era alto para que todo o povo pudesse ver os holocaustos e se lembrar dos seus pecados e do seu Salvador, pois a lei cerimonial era o evangelho deles. A altura do altar indica que havia degraus que levavam a uma borda em que os sacerdotes poderiam ficar de pé e ministrar os sacrifícios ao Senhor. Salomão fez também o mar de bronze fundido para substituir a bacia menor que ocupava esse lugar no átrio do tabernáculo. Era uma pia circular enorme, com 4,5 metros de diâmetro e 4 dedos de espessura, com imagens de lírios fundidas ao redor da sua borda. Esse mar de fundição era usado pelos sacerdotes para a sua purificação cerimonial antes de entrar no templo. Os sacerdotes que não passassem por essa purificação seriam punidos com a morte. O mar de fundição estava apoiado sobre 12 touros de bronze, provavelmente simbolizando as 12 tribos de Israel. Alguns comentaristas dizem que esses touros prefiguravam os 12 apóstolos que levariam a água da vida por todo o mundo. Salomão também fez 10 pias adicionais que eram usadas para lavar e limpar as partes dos animais nos rituais do sacrifício. O antigo tabernáculo tinha apenas um candelabro, mas o templo de Salomão possuía 10 candelabros ou castiçais de ouro no lugar santo, 5 na parede norte e 5 na parede sul. Esses eram castiçais que forneciam a luz necessária para o trabalho dos sacerdotes no lugar santo. O antigo tabernáculo tinha apenas uma mesa, mas o novo templo possuía 10 mesas de ouro, 5 de cada lado no lugar santo, para colocar os pães da proposição que representava a comunhão contínua de Israel com Deus. Ele fez ainda 100 tigelas ou pequenas bacias de ouro. Ao que parece, eram usadas para coletar o sangue dos sacrifícios, que era então aspergido sobre o altar nos serviços de expiação do templo. Salomão também fez o pátio dos sacerdotes, conhecido como pátio interno, que era o pátio do templo, aberto apenas para os sacerdotes, e fez também um grande pátio, que era o pátio externo, a parte do templo que era aberto à assembleia de todo o povo de Israel.
Irão-Abi, o excelente artesão e mestre de obras, enviado pelo rei de Tiro para ajudar Salomão, cumpriu todas as expectativas a respeito de suas habilidades. Ele as aplicou a uma série de empreendimentos diferentes, sempre com sucesso. Ele fez todo o trabalho artístico do templo e também os potes, as pás e as tigelas ou bacias, ou seja, todos os utensílios que os sacerdotes precisariam para realizar o seu trabalho no templo. Esses objetos eram muito interessantes para o cronista, porque foram alguns dos únicos artigos recuperados do período do primeiro templo e usado até os dias do cronista. O retorno dos utensílios do primeiro para o segundo templo foi um dos principais sinais de que o povo que voltou do exílio ainda era uma comunidade de adoração como povo da aliança. Nos versículos 18 a 22, vemos que não houve preocupação de se manter um relato muito preciso do que foi doado e gasto na construção do templo. O que podemos ver nesse capítulo é que Salomão acompanhou cada detalhe da construção para garantir que tudo saísse conforme aquilo que o Senhor havia orientado seu pai Davi a fazer. Tudo foi sendo feito com ordem e com zelo, até que tudo estivesse pronto para a dedicação do templo. Devemos imitar esse zelo de Salomão para que tudo que fizermos seja feito da melhor maneira para a glória do Senhor. E no próximo capítulo nós vamos ver os últimos detalhes para a inauguração do templo e a grande surpresa que Deus fez a todo o povo no momento do louvor. É amanhã aqui no canal Bendito e você não pode perder. Até lá!